Eu acredito ser impossível que o Walter Braga Neto não seja investigado pela Polícia Federal. Ele que foi ministro e vice do Bolsonaro na chapa da campanha passada. Ele deve estar tremendo de medo porque a situação dele piora a cada dia, pois mensagens de conteúdo golpista, inclusive planejando a prisão do Alexandre de Moraes, apareceram e citam nominalmente o Walter Braga Neto. E se o Mauro Cid, que fez coisas muito piores do que o Walter Braga Neto, foi abandonado pelos bolsonaristas e principalmente pelo exército, é muito possível que o Braga Neto também seja abandonado. Ele seria a pessoa mais próxima de Bolsonaro a ser investigada pela Polícia Federal, e isso é inevitável. Coloque nos comentários, você tem gostado dessa devassa nas mensagens do Mauro Cid? O Walter Braga Neto vai ser abandonado? Se ele cair, Bolsonaro também cai? Deixa o seu like se você quer que o Braga Neto seja investigado e quer que o Bolsonaro seja preso, e se inscreva no canal. Essas mensagens que foram obtidas pela imprensa fazem parte dessa grande investigação que tem sido feita a partir das quebras de sigilo telefônico de todos aqueles que foram presos na operação da Polícia Federal para investigar ali a falsificação dos dados cadastrais de Bolsonaro no SUS. E essas mensagens, pessoal, elas são muito comprometedoras. Não pela possibilidade de haver um golpe de Estado, porque a gente sabe que isso não iria acontecer. Já falei as minhas justificativas por um golpe de Estado ser impossível no Brasil, link aqui no card. Mas o problema são as pessoas envolvidas nessas conversas. Basicamente são três pessoas: Mauro Cid, Ailton Barros, que está preso também, que foi ex-major da Polícia Militar, e o Elcio Franco, coronel do Exército. Essas mensagens foram trocadas entre o Elcio Franco e o Ailton Barros. E eles estão ali planejando um golpe de Estado, falando de datas, falando de lei de segurança nacional, GLO, datas, convencimento do Exército para questionar o resultado da vitória de Lula e também para prender o Alexandre de Moraes. É óbvio que nada disso iria acontecer. Mas a gravidade não está no conteúdo das mensagens, mas sim dos autores que fizeram os disparos, principalmente o Elcio Franco. Elcio Franco, pessoal, ele é coronel do Exército, você vai lembrá-lo da época da CPI da pandemia, porque ele foi o número 2 do Ministério da Saúde, na época do Pazuello. Ele também trabalhou no Ministério da Casa Civil junto com o Ciro Nogueira. Mas o problema do Elcio Franco não é que ele trabalhou no governo Bolsonaro, mas sim a proximidade que ele tem com o Walter Braga Neto, que foi ministro do Bolsonaro e vice-candidato em 2022 na chapa do Bolsonaro. Esse é o grande problema. Pelo seguinte, ele é muito próximo do Braga Neto. E o Ailton Barros recebeu uma mensagem de um militar da reserva que não foi identificado pela reportagem do O Globo, que trouxe essas mensagens golpistas para nós, falando sobre o Walter Braga Neto. Ele é citado nominalmente nessas mensagens de conteúdo golpista. Então, se o Walter Braga Neto ele está sendo citado e ele é próximo do Elcio Franco, ele está na mira das investigações. Porque o alvo agora vai ser o Elcio Franco. Então nós temos que ver se existem trocas de mensagens do Elcio Franco com o Walter Braga Neto que possam levar a investigação contra ele. A gente sabia que estava perto, mas a gente não sabia que essas mensagens poderiam existir e nem que o Braga Neto ele é citado nominalmente numa troca de mensagem de conteúdo golpista. O que nós estamos vendo é que essa quebra de sigilos telefônicos, telemáticos, dos ex-auxiliares do Bolsonaro, mas principalmente do Mauro Cid, elas fizeram uma devassa muito grande no governo Bolsonaro. Nós estamos tendo noção do dia a dia do governo. Eles até citaram ali a queda do Paulo Guedes em 2021, o que não aconteceu. Mas o que pode acabar acontecendo? As conversas do Mauro Cid ou do Ailton Barros, que possam ser consideradas suspeitas, podem levar a outras quebras automáticas de sigilo telefônico, incluindo do Elcio Franco, colocando como investigado, levando até o Walter Braga Neto. O Braga Neto é a pessoa mais próxima de Bolsonaro que tende a ser investigada. Ah, mas o Mauro Cid? O Mauro Cid, ele era um coronel. Ele era só um tenente-coronel. Ele era ali um aspone do Bolsonaro. Não era ministro. Braga Neto era ministro. Braga Neto foi vice do Bolsonaro. Então, uma tentativa de um possível golpe de Estado, tomada de poder à força, o que não iria acontecer, beneficiaria o Braga Neto. Então, por isso que ele pode ter até discutido alguma coisa. E você sabe que o Bolsonaro ele vai ser preso por conta desses ataques às instituições republicanas. O Mauro Cid, segundo a Thaís Oyama,
foi abandonado pelo bolsonarismo, porque vocês sabem que o Bolsonaro jogou a culpa nas costas dele no depoimento, link aqui no card, e ele também foi abandonado pelo Exército. E essa é uma questão muito interessante de ser observada. O Exército não vai ter complacência com o Mauro Cid. Eles falaram o seguinte internamente, né, segundo a Thaís Oema, olha, muitos até querem demonstrar um certo apoio ao Mauro Cid, mas existe um espírito de corpo mais forte. E o Mauro Cid, ele é visto como alguém que cometeu um ato errado, e por isso nós não iremos passar a mão na cabeça do Mauro Cid. Qual foi o ato errado dele? Falsificar dados? Tudo bem. É grave? É. Tem corrupção de menores? Tem. Mas é bem menos grave do que você articular um golpe de Estado. Então se o Walter Braga Neto, ele de fato tiver ali falado qualquer coisa, eu não acredito que as Forças Armadas possam demonstrar solidariedade com ele, pelo menos o Exército, sendo que ele fez algo muito mais grave, muito pior. Ah, mas ele é um general, tudo bem, ele é um general que tramou um golpe de Estado. As Forças Armadas vão promover um desgaste, um alto desgaste para proteger o Walter Braga Neto? Eu duvido, porque as Forças Armadas já estão muito desgastadas. Durante o governo Bolsonaro, a imagem, a percepção foi muito desgastada. E existe, e esse é um ponto importante, uma disputa de poder entre as Forças Armadas com a Polícia Federal. O objetivo dessa disputa de poder é justamente o comando do GSI. A Polícia Federal está tentando chegar, isso segundo os aliados do coronel, do general Walter Braga Neto, né? Sempre com a desculpa de perseguição. Eles estão alegando que a Polícia Federal quer chegar até o Walter Braga Neto para desgastar a percepção do Lula com as Forças Armadas, querendo passar uma imagem de desconfiança, que eles não seriam figuras de confiança ou leais, porque o que a Polícia Federal quer é o comando do GSI. Hoje a segurança do Lula é feita pela Polícia Federal e não pelo GSI, que tem um militar comandando. Porque eles acreditam que houve uma fritura, um desgaste da imagem do Bolsonaro, das Forças Armadas diante do Lula. E o comando da Polícia Federal, a segurança do presidente, nunca aconteceu na história da nossa república. Acontece agora. Então, eu não sei se as Forças Armadas vão querer ser tão assim protetoras com o Walter Braga Neto. Ainda porque todos os escândalos do governo Bolsonaro tinham pelo menos um militar envolvido. Sempre teve. Então a imagem das Forças Armadas ficou muito desgastada ao longo desses 4 anos. Eles quiseram entrar no governo Bolsonaro. Eles achavam que poderiam tutelar Bolsonaro. Não conseguiram. Não conseguiram tutelá-lo. E saíram muito, mas muito desgastados de todo esse processo. Falta de oxigênio em Manaus. O Eduardo Pazuello. Nós também temos ataques institucionais, vazamento de dados sigilosos. Mauro Cid, militar. E basta pegar aí vários e vários episódios de desgastes que você sempre vai encontrar o Bolsonaro. Ah, compra de prótese. Caso dos povos originários da região norte. Augusto Heleno. Sempre vai ter alguém envolvido nessa história. E eu vejo então, pessoal, que se o Walter Braga Neto entrar, de fato, nessas investigações, começar a ser investigado, aquilo que nós estamos conversando de unificação dos inquéritos contra o Bolsonaro tende a acontecer. Porque no depoimento do Bolsonaro, que ele culpa o Mauro Cid, Bolsonaro foi treinado para responder somente sobre a falsificação dos dados cadastrais do SUS. Mas ele foi interrogado sobre outros inquéritos. Também sobre os atos antidemocráticos, que aí chega até o Walter Braga Neto. Então os inquéritos eles se confundem. E por isso que eu vejo que no final disso tudo vai haver um grande inquérito contra o Bolsonaro de ataque às instituições republicanas. Porque você falsificar o dado do SUS de imunização, óbvio que também é um ataque a uma instituição. O presidente da República atacou o próprio SUS. E aí o Walter Braga Neto entra e eu acredito que quando ele entrar nessa investigação, tudo vai acabar se fechando. Porque o Walter Braga Neto é ligado com o Elcio Franco, tem relação com o Ailton Barros, que está falsificando os dados do Bolsonaro no SUS, mas também está planejando um ataque republicano. Bolsonaro vai cair e todos eles também irão.